a prevalência de hipotireoidismo subclínico, ela pode chegar até 10% da população. Então, você atende uma paciente em nível ambulatorial, né? Seja no ambulatório, seja no consultório. Você atende uma paciente de 34 anos e ela vem encaminhada a ginecologista. E aí ela traz um resultado de exame e fala: olha, doutora, eu tô vindo aqui porque a minha ginecologista pediu uns exames, veio uma alteração na tireoide e ela me pediu para te procurar. Essa paciente, ela é assintomática, tá? 34 anos, uma mulher jovem, adulta jovem, sem queixa nenhuma, que foi para ginecologista para exames de rotina. E aí, dentre os exames, ela tem um TSH de 8,8. Para um intervalo de referência que vai de 0,45 a 4,55. Ou seja, um TSH acima do limite superior da referência. E tem também um T4 livre de 1,3. Um T4 livre dentro do intervalo normal, né? Para esse laboratório, o intervalo é de 0,8 a 1,8. Então, veio um T4 livre normal. Olha só, se você atende uma paciente assim, eu imagino duas possibilidades do que pode acontecer com você. Você pode passar pela sua cabeça assim: eu nunca atendi um caso assim, eu realmente não sei quais são os próximos passos para investigar, esse TSH tá alterado e eu realmente tenho dúvidas de como fazer. Porque se o T4 livre tivesse baixo, para mim tava fácil, era um hipotireoidismo e pronto. Mas com o T4 normal, aí eu já tenho dúvida. E aí você pode ficar bem inseguro. Outra possibilidade que eu vejo é você falar assim: opa, isso daqui é hipotireoidismo subclínico. Eu já assisti aula sobre isso, já vi uma palestra, sei lá, já li alguma coisa, endocrinologista renomado falando sobre esse tema. Eu sei que hipotireoidismo subclínico a gente trata com levotiroxina, parece que tem muita controvérsia nesse assunto, mas aí eu vou te falar, penso no seguinte: será que é isso mesmo? Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Olha só que bonitinho, não sei se você reparou, mas hoje tem um quadrinho aqui atrás de mim, o sistema endócrino. O nosso tema é sobre a tireoide. Esse quadrinho aqui, ele traz as várias glândulas endócrinas e hoje a gente está falando da tireoide. E aí, além desse quadrinho aqui atrás de mim, eu também tenho, eu tenho um flip chart para eu te explicar algumas coisinhas. Esse quadrinho tá aqui para eu te explicar direitinho, para isso mudar os conceitos na sua cabeça, para as coisas passarem a fazer sentido. Como é que funciona a regulação, né, da produção de hormônios pela tireoide? Talvez você já saiba disso, talvez você esteja cansado de saber, talvez isso esteja esquecido na sua memória, não importa. De toda forma, eu quero que você me dê um minutinho da sua atenção, porque isso vai fazer diferença aqui. Lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado TRH. TRH, eita, ficou meio torto assim. O TRH produzido no hipotálamo, ele vai agir na hipófise, estimulando a hipófise a produzir um outro hormônio chamado TSH. O TSH, ele ganha circulação periférica e chega lá na tireoide. Lá na tireoide, o TSH vai estimular a produção dos hormônios tireoidianos, T4 e T3. Esses hormônios tireoidianos, eles vão agir nos diversos órgãos e tecidos e eles também vão agir sobre a hipófise e sobre o hipotálamo. Nos vários órgãos, em cada órgão, o hormônio tireoidiano vai exercer um efeito diferente. Por exemplo, no miocárdio, ele vai estimular, ele vai ser cronotrópico e inotrópico. Lá no fígado, ele vai estimular a síntese de receptor de LDL. E assim por diante, né? Em cada tecido, o hormônio tireoidiano vai ter um efeito diferente. Aqui no hipotálamo, o efeito do hormônio tireoidiano é o de inibir a produção do TRH, enquanto que na hipófise, o hormônio tireoidiano inibe a produção do TSH. Então aqui a gente tem aquela famosa alça de retroalimentação, né, ou feedback negativo. Então a gente vem aqui estimulando, né, TRH estimula TSH, que estimula o hormônio tireoidiano, hormônios tireoidianos, e aí esses hormônios tireoidianos inibem TRH e TSH. A gente tem o mecanismo de feedback negativo. Maravilha! E aí isso daqui, eu acho que você já está cansado de saber disso, mas tem um detalhe que talvez você não esteja se lembrando e que faz toda a diferença, que é o seguinte, ó, o TRH,
ele sai do hipotálamo e age na hipófise. Ele só anda aqui, ó, um pedacinho pequenininho. Ele não ganha a circulação periférica. O TRH, ele só fica na microcirculação porta hipofisária, né? Ele só faz um caminho curtinho e já vai exercer seu efeito. Já o TSH não. O TSH circula nos tecidos periféricos para chegar na tireoide. E os hormônios tireoidianos também circulam nos vários tecidos, né, para exercer os seus efeitos biológicos. Então, de tal forma que, quando a gente vai fazer exames, né, dosagens hormonais, a gente não dosa o TRH. Por quê? Porque praticamente não tem TRH no sangue periférico. Onde que está o TRH? Está lá na microcirculação porta somente. Porém, o TSH, os hormônios tireoidianos, eles estão circulando. E daí, outra coisa que também é importante é que a tireoide produz muito mais T4 do que T3. Na circulação, a gente tem muito mais T4 do que T3. O T3 é que é a forma biologicamente ativa do hormônio. Só que o T4 ele vai ser convertido em T3 para que o T3 se ligue no receptor que está dentro da célula. Então, no sangue periférico, a gente tem TSH e T4, sendo que existe uma correlação entre os níveis circulantes de TSH e de T4. E essa correlação, olha, agora é que é o pulo do gato, que é a informação mais importante. É o seguinte, é que a gente tem uma correlação aqui, ó, entre TSH e T4, correlação logarítmica, linear e invertida. O que isso quer dizer? Olha, isso quer dizer que se existe uma correlação logarítmica, isso quer dizer que pequenas alterações em um vão levar a grandes alterações no outro. Se essa correlação é linear, isso significa que ela sempre vai ocorrer. Então, se um altera, o outro também altera. E, por fim, essa correlação ela é invertida. Ou seja, se o TSH aumentar, o T4 vai diminuir. Se o T4 aumentar, o TSH vai diminuir. Muito bem, isso parece muito simples, muito óbvio. Só que, olha só a importância disso. Essa correlação é logarítmica. Então, pequenas alterações nos níveis de T4 vão levar a grandes alterações nos níveis de TSH. Ou seja, o TSH, a hipófise que produz o TSH é muito sensível. Qualquer flutuação no T4 leva a grandes alterações no TSH. Então, se o T4 diminuir um pouquinho, ou seja, o T4 ainda pode estar dentro do intervalo da referência, isso já é suficiente para o TSH subir significativamente. Se o T4 diminui, o TSH sobe. E aí o TSH sobe acima do limite superior da referência. É por isso que a gente pode ter esse tipo de contexto, né, de TSH elevado com T4 normal, a gente chama isso de hipotireoidismo subclínico. O que isso significa? Isso significa que tem uma alteração muito pequena na atividade da tireoide. E essa alteração, ela é tão pequena, a gente não consegue identificá-la pelo T4, porque o T4 reduziu um pouquinho. Mas essa pequena redução no T4 é suficiente para elevar o TSH acima do limite superior da referência. Isso nos permite entender o que é o tal do hipotireoidismo subclínico. Então, olha só, se você atendeu uma paciente de 34 anos com um TSH acima do limite superior e o T4 normal, você está pensando que o diagnóstico seria um hipotireoidismo subclínico. E aí, olha só, então, agora que essa história dos hormônios fizeram sentido, dá para você entender que o hipotireoidismo subclínico é algo assim, de uma alteração sutil na tireoide, uma alteração pequena. Se isso ficou bem claro para você, você vai ter segurança para conversar com a paciente. Olha só, a coisa começa a fazer sentido. Então, para você, agora, isso é um hipotireoidismo subclínico. E aí, você inicialmente pensou assim, não, hipotireoidismo subclínico, o TSH está alterado, eu vou tratar, vou dar levotiroxina. Mas será que vale a pena, já nesse momento, você pensar em tratar?
Por que a gente tem que colocar esse ponto de interrogação? Porque pense comigo, isso que eu acabei de te explicar do hipossubclínico pode ser o quê? Pode ser um hipotireoidismo iminente, né? É um hipotireoidismo que está muito no comecinho e ao longo do tempo ele vai evoluir para um hipotireoidismo manifesto. Beleza, pode ser isso. Mas também pode ser outra coisa. Pode ser essa paciente esteja em uma fase de recuperação de alguma alteração tireoidiana prévia. Por exemplo, ela pode ter tido uma tireoidite, né, que passou despercebida, que não foi diagnosticada, ou às vezes até foi, mas ela não te contou. E aí ela está na fase de recuperação já. Ou então ela pode ter sido tratada com um radiodo para hipertireoidismo, né, anteriormente. Ou então isso pode ser uma fase de recuperação da síndrome do eutiroidiano doente, né, ou do enfermo eutiroideu. Pode ser que alguma coisa esteja acontecendo ali, que já tenha acontecido e esteja em fase de recuperação. Outra coisa que também pode acontecer é de que essa pequena alteração do TSH não tenha significado patológico. Por exemplo, pode ser que essa coleta, né, de amostra de sangue tenha sido realizada após uma noite mal dormida, ou então não foi pela manhã, né, no período basal. O que pode acontecer? Como esses hormônios, né, hipotálamo e hipofisários, eles têm secreção pulsátil, né, isso significa que a produção ela varia, né, ao longo do tempo, não é uma produção linear. Então, dependendo das condições da coleta, pode ser que esse TSH estivesse um pouquinho fora dos limites que a gente considera da referência e isso não significar doença nenhuma. Então, antes da gente pensar em tratar, né, isso que a gente chama de hipotireoidismo subclínico, a gente vai precisar ter certeza de que isso não é uma condição transitória. Então, veja bem, ó, se você entende, né, o mecanismo da fisiologia e a fisiopatologia, se você entendeu isso aqui que eu te mostrei, fica fácil você entender que você vai precisar repetir essa dosagem. Então, a primeira providência será repetir a dosagem do TSH e também do T4 livre, e junto solicitar a dosagem do anticorpo anti-TPO. Por que o anti-TPO? Porque ele é o que melhor representa a possibilidade de autoimunidade tireoidiana. E por que pedir anticorpo? Porque a causa mais comum de hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto, a autoimune, doença autoimune. Se o paciente tiver anticorpos positivos, isso é um ponto a favor de que esse hipotireoidismo subclínico tem chance de evoluir para um hipotireoidismo manifesto. Então, se o anticorpo for positivo, isso está indicando a presença de autoimunidade tireoidiana nesse paciente, e isso indica na direção de que esse hipotireoidismo subclínico tem chance de evoluir para hipotireoidismo manifesto. A primeira providência que você tem que fazer é repetir as dosagens. Está lá com a paciente, porque aqui a gente está imaginando a situação da vida prática, da vida real. Responde para a paciente assim: ah, então, olha só, de fato existe uma alteração no seu TSH, né? O seu exame da tireoide está um pouquinho alterado. Essa é uma alteração pequena, é uma alteração discreta. E aí, antes da gente pensar em qualquer tratamento, a gente vai precisar repetir para ver se isso é realmente, né, uma alteração que vai persistir antes da gente tomar qualquer conduta. E aí a paciente olha bem na sua cara e fala assim: mas doutora, o meu exame está muito alterado, olha só, o TSH, aqui ó, a referência até 4,5, ele veio 8,8, que entra a sua segurança. Então, olha só, se você entendeu isso aqui que eu expliquei, você entendeu isso, então você tem total segurança de dizer para a sua paciente: olha, não, você está enganada. Na verdade, essa alteração aí, esse 8,8, é uma alteração discreta, é uma alteração leve. Se isso fosse uma alteração realmente importante, o seu T4 livre também estaria alterado. Então, assim, com isso você tem muito mais embasamento. Explicar para a sua paciente e você transmite segurança para ela. Por quê? Porque você está seguro. Antes de mais nada. Quando que a gente deve repetir? Olha, é interessante aguardar alguns meses. Eu estava te falando das possibilidades, né? Isso pode ser uma recuperação, né? De alguma alteração aí da tireoide prévia ou transitória que está em resolução. Né? Então, o ideal é a gente aguardar de 3 a 6 meses para repetir o exame. Isso porque, se essa alteração, se esse hipotireoidismo subclínico for uma condição transitória,
ele tem que ter tempo, né, para que realmente isso desapareça. Outra dúvida que talvez tenha surgido para você pode ser assim: ah, que legal, ela falou do TSH, ela falou do T4, mas ela não falou do T3. Pois é, será que precisa usar T3? No hipotireoidismo, a gente dispensa a dosagem do T3. Porque eu te expliquei, a gente sempre volta aqui, ó. Se você entendeu isso aqui, eu te expliquei que a tireoide produz muito mais T4 do que T3. Eu te falei que o hormônio biologicamente ativo é o T3, porém, ele vai ser convertido, né, a partir do T4 em T3. Essa conversão acontece dentro da célula. Os níveis circulantes de T3 eles vão refletir pouco a função tiroidiana. O TSH e o T4 livre, né, no sangue periférico, eles são os hormônios que dão informação sobre o status hormonal do que está acontecendo no organismo. Se a gente tivesse a possibilidade de dosar o T3 intracelular, aí ele ia ser muito útil. Porém, a gente não tem essa oportunidade, né? A gente só dosa os hormônios na circulação periférica. Então, na investigação do hipotireoidismo, é absolutamente dispensável realizar a dosagem de T3, tá bom? Vai ser importante pra gente a dosagem do T3 lá no hipertireoidismo. Aí sim, e no hipertireoidismo subclínico vai ser importante a gente dosar o T3. Mas no hipotireoidismo, o T3 é inútil. Então, não há necessidade. Isso é importante também, né? Pra que fazer seu paciente gastar dinheiro à toa? Um exame que é desnecessário, ele não deve ser solicitado. Beleza. Muito bem. Dito isso, como que a gente faz, né? Então, a primeira providência é repetir. E aí, suponhamos que a sua paciente repetiu as dosagens hormonais. Na segunda oportunidade, esse TSH permanecia alterado, né? Veio de novo um TSH de 8, alguma coisa, sei lá, enfim. Um TSH acima do limite superior com o T4 livre normal. Agora sim, agora a gente tem um hipotireoidismo subclínico persistente, né? Então, nesse caso, a gente vai pensar, será que vale a pena tratar ou não? Será que eu devo fazer um tratamento? Como que a gente pensa, né, no tratamento do hipo subclínico? A gente vai pensar assim, ó. Será que tem benefício para o paciente se eu fizer um tratamento igual eu faço do hipotireoidismo manifesto, né? Se eu der levotiroxina para o paciente, será que ele vai ficar melhor? Será que vai ter benefício para ele? Então, assim, o que a literatura nos mostra? A literatura, os dados que a gente tem hoje na literatura são bem interessantes, porque a gente tem uma associação de hipotireoidismo subclínico a gente tem uma associação bem descrita na literatura, né, de hipotireoidismo subclínico com dislipidemia, com síndrome metabólica, com aumento do risco cardiovascular, com mortalidade cardiovascular. A gente tem, né, dados da literatura, então a gente tem uma associação, né, entre duas condições, só que dados mostrando que se a gente fizer a reposição com levotiroxina, será que eu vou reduzir o risco cardiovascular? Será que eu vou reduzir mortalidade? Será que eu vou melhorar a qualidade de vida, que é outro parâmetro também? Aí faltam dados. Então, a gente não tem evidências na literatura suficientes para mostrar que a reposição com levotiroxina no hipotireoidismo subclínico possa melhorar essas situações. Só fazendo um paralelo, né? É o mesmo raciocínio. Deficiência de vitamina D e predisposição a malignidades, doenças imunológicas, doenças cardiovasculares. É a mesma coisa. A gente tem evidência na literatura mostrando a associação de deficiência de vitamina D com essas várias condições. Porém, a gente não tem dados na literatura que mostrem, que comprovem que, uma vez que eu faça a reposição de vitamina D, que eu possa melhorar essas condições, né? Que eu possa melhorar esses desfechos. É a mesma coisa que acontece o hipotireoidismo subclínico. Então, por conta disso, o que acontece? A gente não tem uma evidência, um respaldo científico para falar, é hipotireoidismo subclínico, vou tratar. Porque se a gente tivesse um benefício claro com o tratamento, a gente recomendaria tratamento para todo mundo. Só que a gente não tem. Então, por isso, a gente pensa subgrupos de pacientes que possam se beneficiar com o tratamento. E aí, para isso, a gente divide o hipotireoidismo subclínico em 2 graus. O hipotireoidismo subclínico grau 1, que é quando o TSH está acima da referência, mas ele é menor do que 10.
Isso a gente vai chamar de grau 1. E o grau 2 é quando o TSH está maior ou igual a 10, a partir de 10. Então, assim, normalmente, medicina não é matemática, mas normalmente, um paciente que tem hipotireoidismo manifesto, que é aquele que tem o TSH aumentado com o T4 livre diminuído, normalmente esse paciente vai ter um TSH para cima de 15, 20. O paciente que tem um TSH até 15, 18 ou até 20, a gente vai chamar isso de subclínico. O T4 livre ainda é dentro do intervalo da normalidade. Então, um TSH a partir de 4,5 até próximo de 20 é o que é o universo do hipotireoidismo subclínico. E aí a gente divide em 2 graus, né? Um grau mais leve, que é um TSH abaixo de 9, né? E o grau 2, que seria o TSH entre 10, 18, 20, enfim. E daí o que acontece? Nesse hipotireoidismo subclínico grau 2, quer dizer, TSH persistentemente maior ou igual a 10, para esses pacientes, em geral, as entidades recomendam fazer a reposição com levotiroxina. Esses pacientes, eles têm um risco bem maior de evoluir para hipotireoidismo manifesto, né? E aí, só por essa razão, eles já têm uma indicação de receber o tratamento com levotiroxina. Já nos pacientes que têm o chamado hipotireoidismo grau 1, aí a gente individualiza. Por quê? Porque a gente não tem evidência na literatura que endosse a gente tratar todo mundo, porque a gente não tem um benefício claro. Por outro lado, em alguns subgrupos, pode ser que seja interessante o tratamento, né? Então, dependendo das características do paciente, a gente individualiza em geral para pacientes que tenham um TSH a partir de 7, né? De pelo menos 7. E aí, assim, quando que a gente vai considerar a possibilidade de tratar? Se o paciente tiver sintomas, a gente pode fazer o que a gente chama de um teste terapêutico, né? Que seria assim: o paciente tem queixas, né, de sintomas atribuíveis a esse hipotireoidismo subclínico, né? E aí você inicia o tratamento, normaliza o TSH e o T4 livre dele, e uma vez que ele esteja com, quer dizer, o T4 já era normal, mas você normaliza o TSH, e uma vez que esse TSH esteja na faixa normal, você vai ver se o paciente melhorou daquelas queixas. Ele tinha um cansaço, ele tinha uns sintomas depressivos, enfim. E aí, depois que o TSH normalizou, você vai ver, ele melhorou dos sintomas? Não, tá com o TSH normalzinho, tomando levotiroxina, e mesmo assim continua sentindo as mesmas coisas. Então, é porque esse tratamento não funcionou. Então, você suspende a levotiroxina. Então, é um teste terapêutico. Outra possibilidade, né, além dos pacientes com sintomas, também naqueles pacientes que têm risco de progressão para hipotireoidismo manifesto, né, que seriam os pacientes com títulos de autoanticorpos elevados, né, o anti-TPO elevado, ou então um paciente que tenha risco cardiovascular elevado, né, ou que tenha doença cardiovascular pré-existente, você pode cogitar, né, de iniciar o tratamento. Só lembrando que a idade do paciente também vai contar. Por quê? Porque se esse indivíduo tiver mais do que 65 anos, não vai valer a pena tratar com o TSH, com o hipossubclínico grau 1, né, que é o TSH menor do que 10. Isso por quê? Porque a gente também já sabe da literatura que existe, né, com o passar das décadas, uma elevação nos níveis de TSH. Então, em pacientes com 65 anos ou mais, não valeria a pena pensar em tratamento, porque do ponto de vista fisiológico, os níveis de TSH já tendem um pouco acima dos valores de referência. Lembrando que os valores de referência eles são definidos para a população geral. Para as faixas etárias mais avançadas, a gente não teria um benefício para a reposição hormonal, só se o TSH estiver acima de 10. Né? Aí, realmente, a gente tem uma recomendação para fazer o tratamento. Então, dito tudo isso, a gente tem uma paciente, né, de 4 anos, uma mulher jovem, que veio com TSH de 8, repetiu, né, e esse TSH se manteve nesses níveis. É uma paciente assintomática. O anti-TPO dela veio negativo, né, ela fez junto com a repetição do TSH e do T4. Aí, com isso, a gente ficou com um diagnóstico de hipotireoidismo subclínico persistente. Muito provavelmente, a melhor recomendação que você faria para essa paciente seria: olha, não há necessidade da gente fazer nenhum tratamento, a gente pode só acompanhar, daqui a um ano
a gente repete as dosagens hormonais tireoidianas. Essa seria a conduta mais razoável, né, diante de todos os elementos que eu acabei de te falar. Você vê como que as coisas vão clareando, e aí você sabe o que vai acontecendo com esse processo? Você vai ficando seguro. E uma vez que você fica seguro, você transmite segurança para o seu paciente. Esse é um processo muito legal. Você começa inseguro, mas aí o desenrolar do conhecimento vai te deixando seguro. Não posso deixar de comentar que em 2019, então relativamente recente isso, né, foi publicado um guideline na revista British Medical Journal, né, que é o jornal britânico de medicina. Publicado um guideline recomenda não tratar pacientes com hipotireoidismo subclínico de uma maneira geral. A exceção seria em situações especiais, por exemplo, mulheres gestantes ou que estejam tentando engravidar, indivíduos jovens abaixo de 30 anos ou pacientes com sintomas severos de hipotireoidismo. Para esses indivíduos, né, os sintomáticos, os jovens de até 30 anos ou as mulheres gestantes ou tentantes, né, como o pessoal costuma dizer hoje em dia, nesses casos você deveria fazer o tratamento do hipotireoidismo subclínico. No restante dos casos, independentemente do valor do TSH, esse guideline inglês, né, esse guideline britânico, recomenda de não tratar o hipotireoidismo subclínico, né, na medicina, que a gente tem poucas evidências na literatura. Como a gente está em um terreno cinzento, a gente sempre procura pisar onde estiver mais firme possível. Então, foi por isso que eu escolhi esse tema hoje, para te deixar por dentro como abordar na prática, no dia a dia, porque esses pacientes estão aí mesmo. De acordo com essa recomendação britânica, a gente também não trataria, né, a nossa paciente de 34 anos. Então, de toda forma, isso, até mesmo essa informação que eu dei no final, corrobora, né, como seria a melhor conduta nesse caso que a gente está discutindo aqui, dessa paciente especificamente. Então, hoje você viu, né, como fazer quando chega um paciente com TSH elevado e T4.